Nesse vídeo, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 40 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 9 a 15 de dezembro. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão preparar a sentinela da reunião deste fim de semana. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site, o nosso blog. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. Então, o estudo 40 tem um tema muito encorajador. Jeová cura os que têm coração quebrantado. Tem como base o Salmo 147, verso 3, que diz: Ele cura os que têm coração quebrantado, trata das suas feridas. Qual vai ser o objetivo deste estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos ver que Jeová se preocupa muito com as pessoas que sofrem por causa de suas feridas emocionais. Este estudo vai mostrar como Jeová alivia as dores que sentimos e até nos ajuda para que possamos consolar outros. Pergunta do parágrafo 1. Como Jeová se sente ao olhar para os seus servos? Resposta. Jeová consegue perceber todas as vezes que estamos felizes ou quando estamos tristes. Portanto, quando ele vê que estamos servindo a ele, fazendo o nosso melhor, mesmo lidando com dores emocionais, ele fica muito orgulhoso de ver isso. E mais ainda, ele sente vontade de nos ajudar e nos consolar. Pergunta do parágrafo 2. O que Jeová faz pelos que têm o coração quebrantado e o que precisamos fazer para ter essa ajuda? Resposta. O Salmo 147, verso 3 diz que Jeová trata das feridas dos que têm o coração quebrantado. Nesse salmo, Jeová é descrito como alguém que cuida com muito carinho de quem está machucado em sentido emocional. Mas para termos essa ajuda, precisamos seguir à risca todas as instruções que Jeová nos dá. Primeiro subtítulo do estudo. Para Jeová, nós temos muito valor. Pergunta do parágrafo 3. Por que alguns acham que não tem valor? Resposta. Porque infelizmente nós vivemos em um mundo carente de amor. As pessoas não mostram amor, as pessoas não mostram amor umas pelas outras. Muitos, até por meio de críticas, fazem outros se sentirem maltratados e sem valor, deixando ainda mais difícil de acreditar que alguém realmente se preocupa conosco. Pergunta do parágrafo 4. De acordo com o Salmo 34:18, que certeza Jeová nos dá? Resposta. Mesmo que tenhamos sido maltratados por outros, Jeová nos dá a certeza que nos ama muito e dá muito valor a quem somos. Afinal, conforme observamos no Salmo 34:18, ele está perto dos que têm coração quebrantado. Pergunta do parágrafo 5. O que podemos aprender da maneira que Jesus tratava as pessoas que eram excluídas? Resposta. Jesus imitou perfeitamente a personalidade de Jeová. Por isso, podemos aprender muito sobre os sentimentos de Jeová ao ver o exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, ele deu muita atenção às pessoas que eram excluídas, e além de apreciar muito suas qualidades, ele elogiava a fé e o amor que elas tinham pelo seu pai Jeová. Pergunta do parágrafo 6. O que uma pessoa pode fazer se ela se sente inútil? Resposta. Ela pode ler textos bíblicos que mostram o quanto Jeová a valoriza e tirar um tempo para pensar nesses textos.
Também, se caso ainda não conseguirmos atingir algum alvo ou nos sentirmos desanimados porque não conseguimos fazer tanto quanto outras pessoas fazem, não devemos nos cobrar demais, porque o próprio Jeová não faz isso. Ele só quer que a gente faça o que for possível para nós. E neste quadro, irmãos, com o título Você tem muito valor para Jeová, vem mostrando justamente alguns textos que mostram quanto Jeová dá valor pelo que fazemos e pela pessoa que somos. Além disto, esta imagem no quadro mostra um israelita segurando um pardal na mão. Pergunta do parágrafo 7. Como as nossas experiências de vida podem ser usadas para ajudar outros? Resposta. As coisas que já passamos na vida podem nos ajudar a se colocar no lugar dos outros e a entender melhor como as pessoas que estão sofrendo se sentem. Assim, vamos poder fazer muito mais para ajudá-los. Segundo o subtítulo do estudo, aceite o perdão de Jeová. Pergunta do parágrafo 8. Que garantia Jeová nos dá em Isaías 1:18? Resposta. Jeová garante que se resolvermos as questões com ele, ele vai nos perdoar completamente. No texto de Isaías 1:18, Jeová deixa claro que por mais graves que sejam nossos pecados, vermelhos como o carmesim, ele promete torná-los brancos como a neve e esquecer. Então, sem dúvidas, é muito amor da parte de Jeová fazer isso por todos nós. Pergunta do parágrafo 9. Por que é melhor nos concentrar no presente e no futuro em vez de ficar pensando no passado? Resposta. Porque nós não podemos mudar o passado. Mas assim como o apóstolo Paulo, podemos honrar a Jeová com as coisas que fazemos no presente e olhar para frente, para o futuro e para as promessas maravilhosas que Jeová fez. Pergunta do parágrafo 10. O que podemos fazer se no passado magoamos alguém? Resposta. Devemos fazer o que pudermos para consertar as coisas, o que inclui pedir perdão e mostrar que lamentamos muito o que fizemos. Além disso, podemos pedir a Jeová para ajudar as pessoas que sofreram por causa dos nossos atos. Desta forma, com certeza, Jeová pode ajudar tanto a nós como aqueles que ferimos a continuar perseverando e a ter paz. Pergunta do parágrafo 11. O que podemos aprender com o exemplo do profeta Jonas? Veja também a imagem. Resposta. Tiramos duas lições do exemplo do profeta Jonas. A primeira, podemos aprender muito com os erros do passado, e a segunda, somos muito abençoados quando deixamos que Jeová nos use da maneira que ele achar melhor. E esta imagem da capa, relacionada ao parágrafo 11, mostra o profeta Jonas na beira do mar, totalmente molhado, olhando para os céus. A legenda diz: Depois que o profeta Jonas sobreviveu àquela situação traumatizante dentro do grande peixe, Jeová pediu de novo que ele fosse a Nínive para pregar sua mensagem. Terceiro subtítulo do estudo: Jeová usa seu Espírito Santo para nos consolar. Pergunta do parágrafo 12. Como podemos sentir a paz de Jeová quando algo terrível acontece? Temos aí como base o texto de Filipenses 4, 6 e 7. Resposta. Podemos sentir paz por meio do Espírito Santo de Jeová. Essa força ativa nos consola quando passamos por um trauma ou quando perdemos alguém na morte. Por isso é muito importante, nesses momentos, mesmo que seja várias vezes, orarmos a Jeová pedindo esse Espírito e contar tudo para Ele, confiando que Ele nunca vai ignorar nossos pedidos. Pergunta do parágrafo 13. Como o Espírito Santo pode nos ajudar a continuar adorando a Jeová? Resposta. Conforme observamos neste exemplo de vida da irmã Flora, ao orar a Jeová pedindo o Espírito Santo, Jeová deu a ela tudo o que precisava para se recuperar e lidar com uma situação muito difícil que ela estava passando e que no começo parecia insuportável. Desta maneira, Flora sentiu que Jeová a ajudou a confiar nele ainda mais, e assim ela conseguiu continuar adorando ele com a certeza que Jeová a apoiaria em qualquer dificuldade. Pergunta do parágrafo 14. O que podemos fazer para receber mais Espírito Santo de Deus? Resposta. Devemos tentar participar o máximo possível em atividades que vão nos ajudar a receber mais Espírito Santo. Por exemplo, assistir às reuniões e participar na pregação. Além disso, devemos também encher nossa mente com os pensamentos de Jeová, lendo a Bíblia todos os dias, visando e meditando em alguns personagens que passaram por dificuldades, mas que Jeová os ajudou a perseverar. Quarto subtítulo do estudo: Jeová usa os irmãos para nos consolar. Pergunta do parágrafo 15. De quem podemos receber o consolo e como?
Veja também a imagem. Resposta: podemos receber consolo de nossos irmãos na fé. Colossenses 4:11 diz que os irmãos podem ser uma fonte de grande consolo para nós. Eles nos consolam quando nos ouvem e tentam entender o que estamos sentindo. Além disso, eles também podem nos mostrar algum texto da Bíblia, ou fazer uma oração junto com a gente, ou só ficar do nosso lado em silêncio, ou até trazer um presente ou um lanche nas horas difíceis. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 15, mostra dois anciãos visitando uma irmã no hospital. Eles estão com suas Bíblias abertas, conversando com a irmã. A legenda diz: amigos de confiança e que são cristãos maduros podem nos dar muito consolo e ajuda. Pergunta do parágrafo 16. O que precisamos fazer para que outros possam nos ajudar? Resposta: para que outros possam nos ajudar, eles precisam saber do que precisamos. Portanto, precisamos pedir ajuda. Então, se caso estivermos sofrendo em sentido emocional, podemos contar nossos sentimentos para um bom amigo que seja um cristão maduro e dizer o que ele pode fazer para nos ajudar. Pergunta do parágrafo 17. O que pode nos atrapalhar de receber a ajuda dos irmãos e como podemos superar isso? Resposta: o que pode nos atrapalhar é passar muito tempo sozinho. Por causa das nossas dores emocionais, pode ser que, de vez em quando, não queremos estar na companhia de outras pessoas. É verdade que às vezes nossos irmãos não nos entendem ou falam coisas que nos deixam mais tristes, mas mesmo assim, não podemos deixar que isso nos impeça de estar junto deles. Afinal, Jeová pode usá-los para nos animar nesses momentos. Quinto e último subtítulo do estudo: as promessas de Jeová para o futuro nos consolam. Pergunta do parágrafo 18. O que podemos esperar para o futuro e o que podemos fazer agora? Resposta: podemos olhar para o futuro com confiança, sabendo que em breve Jeová vai nos curar completamente de qualquer dor física ou emocional. Quando esse dia chegar, todas as coisas que nos machucaram tanto não serão lembradas nem voltarão ao coração. Portanto, devemos aproveitar agora, o máximo possível, de tudo o que Jeová faz para nos consolar e nos ajudar. E antes de finalizarmos, irmãos, apenas compartilhando aqui um ponto interessante desse parágrafo 18, sobre essa frase, né, que Jeová ele promete que as coisas que nesse velho sistema nos machucaram não serão lembradas nem voltarão ao coração. Pensem bem, já pensou se lá no paraíso nós estivermos num momento lá de alegria com nossos familiares, nossos irmãos ressuscitados, e de repente nos vem uma lembrança de um trauma, e aí a gente perde toda aquela alegria naquele momento tão feliz? Então Jeová não vai deixar isso acontecer. Jeová é tão amoroso que quando a nossa mente for perfeita, nós não vamos nos lembrar dessas coisas ruins que passamos nesse velho sistema. E desta forma não vamos perder a alegria de desfrutar de todas as bênçãos que Jeová vai nos dar nesse novo mundo. Então, olha que interessante a grandeza do amor de Jeová. Até nesse ponto pequeno, Jeová pensou nisso. Hoje, infelizmente, devido à imperfeição, por mais que nós consigamos superar um trauma, devido à nossa mente ser imperfeita, mesmo que passe 20, 30, 40 anos, a gente uma hora se lembra daquilo que passamos e isso vai para o coração e nos causa muita dor. Então isso não vai acontecer no novo mundo. Muito encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. E a primeira pergunta de recapitulação diz assim: como Jeová nos ajuda a lidar com dúvidas e sentimentos de inutilidade? E a resposta está no parágrafo 4, irmãos. Mesmo que tenhamos sido maltratados por outros, Jeová nos dá a certeza que nos ama muito e dá muito valor a quem somos. Afinal, conforme observamos o Salmo 34:18, ele está perto dos que têm coração quebrantado. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como Jeová nos ajuda a não ficar ansiosos por causa de erros que cometemos no passado? E a resposta eu encontrei no parágrafo 8. Jeová garante que se resolvermos as questões com ele, ele vai nos perdoar completamente. O texto de Isaías 1:18, Jeová deixa claro que por mais graves que sejam nossos pecados, vermelhos como o carmesim, ele promete torná-los brancos como a neve e esquecer. Então, sem dúvidas, é muito amor da parte de Jeová
fazer isso por todos nós. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como Jeová nos ajuda a receber consolo dos nossos irmãos? E a resposta eu encontrei no parágrafo 15. Colossenses 4,11 diz que os irmãos podem ser uma fonte de grande consolo para nós. Eles nos consolam quando nos ouvem e tentam entender o que estamos sentindo. Além disso, eles também podem nos mostrar algum texto da Bíblia, ou fazer uma oração junto com a gente, ou só ficar do nosso lado, em silêncio, ou até trazer um presente ou um lanche nas horas difíceis. Que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que esse vídeo possa ser de ajuda na sua preparação e que tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários na reunião de fim de semana. Conforme falamos no início do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei. Também faça um comentário, isso gera engajamento, faça com que o vídeo fique mais vezes na página inicial do YouTube. Também acesse o nosso novo site, o blog, onde você vai ter toda essa preparação completa para assim, de maneira fácil, passar para o seu dispositivo. Também ative o sininho e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas são duas opções onde vocês, com muito carinho, podem mostrar gratidão por todo esse trabalho, essa edição que fazemos aqui nos vídeos. Fiquem à vontade. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, que Jeová abençoe e até mais nos próximos vídeos.